Namorada de chefe da PF recebeu milhões da empresa de Vorcaro. A namorada do Andrei Rodrigues recebeu milhões de uma empresa ligada a Daniel Vorcaro. Aí o André Mendonça tá com uma suspeita muito forte e muito cristalizada nesse momento de que de alguma forma o diretor da Polícia Federal escolhido por Lula, o Andrei Rodrigues, tá envolvido com alguma coisa e precisa se explicar. Aí nós temos aí o diretor da Polícia Federal viajando para Londres, foi avisado que seria preso pouco tempo antes da sua prisão, por isso que ele foi tentar fugir pelo jatinho e foi pego em flagrante ali tentando fugir. Urgente. Jornalista do SBT, namorada do diretor da PF, recebeu valores milionários de empresa ligada a Vorcaro. É isso mesmo. A jornalista Renata Varandas, apresentadora do programa Poder em Foco do SBT News, recebeu valores milionários da Ambipar, multinacional que mantém contratos com o governo federal e aparece em investigações relacionadas ao empresário Daniel Vorcaro. Segundo o texto, a empresa possui contratos que somam aproximadamente 480,9 milhões de reais com a administração federal. Além da atuação no jornalismo, Renata Varandas é sócia de um escritório de lobby em Brasília e mantém um relacionamento com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O texto afirma ainda que ela já havia sido desligada anteriormente da TV Record por misturar atividades jornalísticas com interesses financeiros. De acordo com fontes da Polícia Federal, Andrei Rodrigues estaria adotando procedimento semelhante ao atribuído ao ministro Alexandre de Moraes em relação à esposa, Viviane Barsi, mencionando um contrato 129 milhões de reais envolvendo serviços advocatícios para o Banco Master. O valor, segundo a publicação, estaria acima da média praticada no mercado. Renata Varandas mantinha a Ambipar identificada como vínculo profissional em seu perfil no Instagram. A referência à empresa foi retirada da biografia da rede social após o início das apurações relacionadas ao caso. A informação foi divulgada pela Gazeta do Paraná. A matéria também relata que Andrei Rodrigues participou de um evento em Londres ao lado de Daniel Vorcaro. Segundo a reportagem, o encontro custou $640 mil, aproximadamente 3,2 milhões de reais na cotação da época, e teria sido financiado pelo empresário golpista. Se ainda não tinha ficado claro para você, ao final desse vídeo eu te garanto que você vai entender exatamente como que o Vorcaro comprou até mesmo a nossa Polícia Federal. Você sabe que o escritório de advocacia e a esposa do Alexandre de Moraes tinham um contrato de 139 milhões, 129, eu nem lembro mais. E que a acusação é que esse escritório de advocacia era usado para o Vorcaro comprar os serviços do Alexandre de Moraes, mas falando que era para assessoria jurídica. Essa é a acusação. Quem sou eu para apontar dedos, não é mesmo? Mas o que todo mundo fala é que o escritório de advocacia das esposas dos ministros do STF eram usados justamente para poder pagar serviços dos ministros do STF dentro do STF. Só que parece que não foi só apenas ministros do STF que estavam ali usando as suas esposas. Também tinham umas namoradas envolvidas. Pelo menos é o que parece nessa matéria que eu vou te mostrar. Agora, presta atenção nisso aqui. Você conhece essa mulher? O nome dela é Renata Varandas. Aparentemente, né? É uma jornalista e apresentadora do SBT News. Renata Varanda. Por que eu tô te mostrando a foto dela? Calma aí, cara. Isso aqui é muito grave. Antes, vamos lembrar. O Vorcaro, vamos lá. Foi avisado que seria preso pouco tempo antes da sua prisão, por isso que ele foi tentar fugir pelo jatinho e foi pego em flagrante ali tentando fugir. Aí nós temos delegados do caso do INSS sendo trocado e depois uma tentativa agora de trocar os delegados novamente, puxando delegados que estavam a serviço do Supremo Tribunal dos Tribunais. Aí nós temos aí o diretor da Polícia Federal viajando para Londres para degustar uísque com o Vorcaro numa viagem paga pelo próprio Vorcaro.
Aí nós ficamos sabendo que o André Mendonça retirou o André Rodrigues de toda a cadeia de informação. O André Rodrigues não sabe de mais nada, tanto é que ele ficou surpreso quando houve uma busca e apreensão na casa do Jacques Wagner, líder do governo no Senado. E por final, nós tivemos aí aquela informação de que o Vorcaro mandou acionar o André Rodrigues e o Paulo Gonet, dizendo, olha, se fizerem sacanagem comigo aí, vai pegar fogo no negócio. Aí o André Mendonça está com uma suspeita muito forte e muito cristalizada nesse momento, consolidada, de que de alguma forma o diretor da Polícia Federal escolhido por Lula, o André Rodrigues, está envolvido com alguma coisa e precisa se explicar. Aí pronto, sai essa matéria aqui. Namorada de chefe da PF recebeu milhões da empresa de Vorcaro. Preste atenção. A namorada do André Rodrigues, tá aqui eles aqui, olha que graça, olha que casal mais lindo. A namorada do André Rodrigues, aparentemente, de acordo com a matéria, recebeu milhões de uma empresa ligada ao Daniel Vorcaro. Olha que gracinha, exclusivo. Escritório da namorada de André Rodrigues defende sócio de Vorcaro. Mais um caso de um escritório de advocacia defendendo o Vorcaro, gente. Só que dessa vez é da namorada do diretor da Polícia Federal do Brasil. Como que esse cara está no cargo ainda, eu não consigo entender. Como que esse cidadão ainda se encontra no cargo de diretor da Polícia Federal? Vamos lá. O advogado que assina a defesa de Augusto Ferreira Lima, sócio de Daniel Vorcaro, é um dos pivôs, deixa eu diminuir aqui, ó. E um dos pivôs do escândalo do Banco Master é sócio do mesmo escritório em que trabalha a Renata Varandas, namorada do diretor da Polícia Federal, André Rodrigues. A mesma PF que prendeu Lima e conduz operações compliance zero contra o Daniel Vorcaro. Vorcaro sabia que seria preso. Documentos extraídos do seu celular divulgados pelo STF mostram que ele monitorava o compliance zero desde julho de 2025, 4 meses antes de ser detido no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar em jatinho para Dubai. Antes da prisão, pediu a um interlocutor que contatasse o próprio André Rodrigues para que nenhuma sacanagem fosse praticada contra ele. A tentativa está documentada no inquérito. Agora fica claro por que Vorcaro tentou avisar André Rodrigues. A namorada do chefe da PF de Lula estava na folha de pagamento de Vorcaro, conforme revelou o jornal Gazeta do Paraná. Fica escancarado também que o ministro André Mendonça determinou o afastamento de André Rodrigues das investigações, chegando ao ponto de proibir os próprios agentes de informar o diretor-geral da PF sobre suas ações. Renata Varandas estava na folha de pagamento da Ambipar e teve papel fundamental na empresa para pautar os interesses financeiros do esquema. Ela não é uma jornalista que errou uma vez. Ela tem um método, e esse método a coloca no centro do esquema como sua peça de comunicação mais sofisticada. Olha isso aqui, gente. Renata Varandas, namorada do diretor da Polícia Federal. A empresa dela recebia milhões do Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, que curiosamente ficou sabendo que seria preso, que mandou acionar o André Rodrigues, que levou o André Rodrigues para degustar vinho, que pagou viagem para o André Rodrigues. O que mais falta, pelo amor de Deus, o que mais falta para que esse cara seja sumariamente afastado do STF? Primeiro, o governo teria que decidir isso, não vai. Paulo Gonet teria que lutar por isso, não vai porque ele estava degustando vinho. Ministros do STF teriam que impor isso, fazer uma liminar, não vai porque eles também estavam recebendo dinheiro aí nos escritórios de advocacia da esposa. O Vorcaro comprou o Brasil, cara. Por isso que o Vorcaro tá revoltado. Falei, cara, ele gastou tanto dinheiro comprando todo mundo e agora o cara tá preso. Que absurdo é esse? Vorcaro, abre a boca, irmão. Delata logo tudo, é a única chance que você tem. A queda do Vorcaro chegou num ponto que com certeza ele jamais imaginou que chegaria. Ele e o seu comparsa, o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, tiveram as suas delações rejeitadas por completo. E não foi uma vez só. E agora eles estão sem saída. Segundo a coluna do Metrópolis, da Andressa Matais, a defesa está cogitando uma última cartada. E é uma cartada que eu vou te contar que não vai dar certo, mas eu vou te explicar qual é e o que eles estão pretendendo. Vamos lá. Segundo a coluna da Andressa Matais, no Metrópolis, depois que as propostas de delação do Vorcaro e Paulo Henrique Costa foram recusadas, restou aos dois uma última alternativa que está agora sendo cogitada pelas suas defesas. Sabe qual é? A confissão dos crimes. Isso mesmo, admitir que cometeram
os crimes. Como é que funciona isso? Só para você entender. Bom, quando você delata, você fala dos outros e com isso recebe um benefício, uma redução de pena, que pode ser inclusive muito grande, tão grande que pode resultar até mesmo na liberdade daquele que delatou em alguns casos. E a confissão? A confissão é totalmente diferente, é algo menor. A confissão é você admitir o seu crime e com isso o Estado, a lei, entende que porque você falou a verdade, porque você impediu que ficasse o julgamento indo atrás da sua culpa, enfim, aquilo foi de alguma forma reduzido em nome da sua boa-fé de dizer a verdade, o artigo 65 do Código Penal e também a súmula 545, elas dão conta de que a pena deve ser atenuada, ou seja, recebe um descontinho na pena. Não é um benefício grande, é uma migalha que recebem aqueles que confessam. Portanto, meus caros, se essa é a última alternativa, parece que o Vorcaro e o seu comparsa, eles trocaram a porta da saída por um descontinho na sentença. Isso, claro, por óbvio, significa, né, que por um lado, eles se estão cogitando confessar, é porque eles estão admitindo o crime. Se o seu advogado de defesa sair dizendo por aí que você está querendo confessar, que você está pensando em usar o instrumento da confissão, parece que o teu advogado está contando que você assumiu o crime. Então, claro, nós estamos aqui diante de duas pessoas que estão assumindo que são criminosas, assumindo que cometeram esses crimes. Isso já é bem pitoresco. Mas tem um outro ponto, que é o fato de que eles também estão admitindo que não tem mais saída nenhuma, que não há porta de saída, que não há solução, que não há como eles resolverem mais a questão deles, nem com a Polícia Federal, nem com a PGR, nem com o Mendonça, nem com ninguém. Portanto, as portas todas da polícia, da PGR e do Mendonça estão fechadíssimas para Vorcaro e para a PGR, se a defesa está usando ou cogitando essa última carta, essa última cartada. Se está atrás, portanto, da confissão, é porque a delação não tem mais jeito. Desistiram da delação. Esse é o fato, esse é o grande ponto. Me parece que nós estamos aqui, portanto, diante do Vorcaro e do Paulo Henrique Costa, que estão assumindo para os seus advogados que não vão falar mesmo, e esses advogados assumindo para todos os negociadores envolvidos, investigadores e até para o julgador Mendonça, que essa porta, a da delação, está definitivamente trancada. Bom, é isso, eu vou te contar uma última cereja desse bolo, mas queria te pedir que você se inscreva aqui no canal. A gente descobriu que 56% só das pessoas que acompanham as minhas análises todos os dias são inscritas. Então clica aí, se inscreve, é de graça e faça parte da nossa comunidade. Bom, a cereja desse bolo é que não tem problema, tá? Para quem teme que isso possa prejudicar ou ser uma jogada, uma sacada para prejudicar as investigações, não tem problema. O caso pode seguir sem delação. A delação torna mais robusta, o julgamento fica mais robusto, fica mais sólido, mas dá para seguir muito bem sem delação e o próprio Mendonça sabe e já afirmou isso. Tem um monte, quase todos os casos são julgados e tocados adiante, as pessoas condenadas sem delação nenhuma. A delação é um extra, que seria interessante, claro, mas se não vier, pode o caso seguir com solidez e todo mundo ser condenado igualmente, mesmo sem as delações. Então, Mendonça, realmente fez bem. Fechem todas as portas e sigam adiante. A gente precisa que esse caso seja elucidado rapidamente. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir acompanhando. Não, Gilmar Mendes chantageia Lula com um recado venenoso. Olha, eu já vi de tudo nessa vida, mas essa aqui é baixa demais, é vergonhosa demais até pro nível deles. Presta atenção numa notinha de 2 linhas que saiu na coluna do Lauro Jardim, porque ela parece pequena, inofensiva, mas não. É uma das coisas mais graves que eu já te mostrei sobre o que o STF tá armando para essas eleições. É o Gilmar Mendes dando um recado pro Lula que quando você decodificar, você vai ver que é uma chantagem escancarada. No encontro recente com Lula, Gilmar Mendes alertou o presidente que mais uma vez disse estar preocupado com o desgaste que o STF está sofrendo, sobretudo com o caso Master. E olha o que o Gilmar disse. O senhor andou falando do STF, mas será o Supremo quem vai, se for preciso, vigiar o TSE nessas eleições.
A propósito, o TSE nessas eleições será comandado pela dupla Nunes Marques e André Mendonça, respectivamente presidente e vice-presidente da Corte Eleitoral. Parece pouca coisa, né? Pois essa frase tem duas camadas e as duas são bombásticas. A primeira camada, a gente é a cutucada. Quando o Gilmar Mendes diz o senhor andou falando do Supremo Tribunal Federal, ele está dando aí uma bronca no Lula. Por quê? Porque o Lula e o PT embarcaram na onda de criticar o Supremo agora, surfando nessa rejeição ao tribunal que existe na população, já que as pesquisas mostram o STF como um dos maiores problemas do país. Só que isso é puro oportunismo. Por quê, Deltan? Porque o STF é o maior aliado que o PT tem. É o tribunal que garante a governabilidade do Lula. Quando dá qualquer coisa errada, é para lá que o Lula corre. É quem socorre o governo Lula toda vez que ele perde no Congresso. Então o recado aqui do Gilmar é claro. Para de cuspir no prato que você come. Para de cuspir no prato que te alimenta. Porque quem te sustenta somos nós, Supremos. Mas é a segunda camada que eu vou te mostrar agora que é de arrepiar. Veja quando ele fala o seguinte, ó. Será o Supremo quem vai, se for preciso, vigiar o TSE nessas eleições. Repara no tamanho disso. Quem manda no TSE hoje, a Justiça Eleitoral que organiza e julga as eleições, é o Nunes Marques e o André Mendonça, dois ministros que não estão a serviço aí da ala podre do Supremo, não estão a serviço de Lula. E o próprio Lauro Jardim faz questão de lembrar isso aqui na nota. Então o que o Gilmar está dizendo, gente, nas entrelinhas é: presidente, em 2022 o TSE estava nas mãos do Moraes e a coisa correu do seu jeito. Agora o TSE não é mais nosso, mas não se preocupe, porque quem vai vigiar essa eleição, se precisar, é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Gilmar avisa o Lula que o STF vai passar por cima do TSE para controlar a eleição. E emenda a ameaça: não nos confronte porque você só vence por nossa causa. Isso, traduzido para o juridiquês do português, tem cara, tem cheiro, tem som de uma chantagem. Me diz aí o que você acha nos comentários. É ou não é uma chantagem isso aí, hein? Traduzindo aí do juridiquês, do politiquês para o português, a mensagem que está implícita nisso aí é ou não é uma baita de uma chantagem? Do tipo, não nos critique porque é a gente que pode conduzir o processo eleitoral. Não nos critique porque é a gente que pode te salvar. Não nos critique porque está nas nossas mãos o rumo das eleições. E olha, gente, isso aí confirma na lata o que eu já venho mostrando aqui no canal. Como eu vim até alertando em outros vídeos, quem segue aqui sabe, segue aí, a ala norte-coreana do Supremo, capitaneada pelo Gilmar e pelo Moraes, perdeu o controle do TSE para o Nunes Marques e Mendonça institucionalmente, porque eles assumiram presidência e vice-presidente. E aí, Nunes Marques e Mendonça não vão impor a censura que o Supremo quer. E aí, o que o Supremo fez? O que Gilmar e companhia fizeram? Em vez de aceitar, eles passaram a decidir questões eleitorais dentro do Supremo, no tapetão, usando o processo criminal para definir quem pode ou não ser candidato. É o tribunal escolhendo o resultado da urna antes de você votar. A frase do Gilmar para o Lula, gente, é a confissão de bastidor de que esse é o plano. Já aconteceu no caso de Roraima, no caso do Rio de Janeiro, deram um pitaco até na minha situação eleitoral. E aqui está a pergunta que importa. Quem freia um Supremo que se acha dono da eleição, hein? Esse é exatamente o problema que a medida 2 das minhas 10 medidas para o Senado enfrenta. A contenção dos abusos e da insegurança jurídica do tribunal. Isso aqui tem por objetivo devolver o STF ao lugar dele, de Corte Constitucional, sem decidir no grito o que é da competência da Justiça Eleitoral e não deles. Agora me conta aí, você aceita que o ministro do Supremo decida a sua eleição nos bastidores? Me conta aí nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho e venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.